A gente vai estudar Efésios 5. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, como a gente acabou de cantar aqui, Senhor, que a cada dia a gente possa se parecer mais contigo. Apesar das nossas falhas, das nossas limitações, Senhor, que a gente dê liberdade para o Teu Espírito nos encher e nos usar cada dia mais. Que a gente possa olhar com os Teus olhos, que a gente possa escutar a Tua voz, que a gente possa ter o mesmo coração, Deus. Em nome de Jesus, abençoa essa noite, a começar por mim, Senhor, que o Senhor possa transmitir, que eu possa transmitir a Tua palavra com clareza, Senhor, aos corações, em nome de Jesus. Antes de começar o capítulo 5, eu queria começar lembrando um pouquinho do final do capítulo 4, porque o capítulo 5, o começo dele, ele dá continuidade ao final daquele capítulo, né? Nós terminamos o capítulo 4 falando a respeito de nos revestirmos do novo homem. Então, fazemos isso ao mudar nossa maneira de pensar, nossa maneira de viver. Então, eu queria que você olhasse um pouquinho para trás, ali no capítulo 4, verso 22, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, nós não podemos ser iguais a Deus em poder, mas nós devemos nos buscar nos assemelharmos a Ele em caráter. Esse é o grande desafio da vida da gente. Então, quando eu entendo o quanto Deus me ama, quando eu entendo a largura, o comprimento, a profundidade, a altura desse amor, a minha atitude tende a ser positiva com esse ser que tanto me ama. Eu quero agradar a Deus. Então, Deus, Ele é muito mais do que uma entidade distante, um velhinho de barba branca que fica lá observando os homens de longe. Não, Deus, Ele é Pai, Ele é próximo. Assim como o Espírito Santo é muito mais que uma força, um poder que Deus manda para a gente fazer um monte de coisa. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem poder, mas Ele é alguém que se comunica conosco, que nos guia, que nos aconselha. Assim como Jesus é o nosso Senhor, Ele nos comprou com o seu sangue, Ele nos fez nos uniu, a fim de que através dessa unidade o mundo saiba e creia na mensagem que nós mesmos proclamamos. Jesus orou ao Pai para que nós fôssemos um com Ele, assim como Jesus é com o Pai. Isso é algo muito maior do que ficar seguindo regras que precisam ser obedecidas. Porque apenas seguir regras, isso não é evangelho.
Isso daí é moralismo, e moralismo não funciona. A Bíblia tem um outro caminho. E que caminho é esse? O capítulo 5 vai nos falar a respeito. Verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Imitar como uma criança pequena que observa o pai e quer fazer exatamente o que ele faz. É isso que Paulo está mostrando para a gente aqui. Paulo não está dizendo, olha, pense em Deus, adore a Deus, admire a Deus, fique contemplando Deus. Tudo isso é importante. Mas esse é um chamado para a vida prática, que vai além da nossa vida interior com Deus. Nós começamos esse relacionamento de maneira interna, porém praticamos essa mudança de vida em decorrência do nosso relacionamento com Jesus, de maneira prática. O outro apóstolo, Pedro, escreveu em 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, vou ler para vocês. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amar tanto alguém ao ponto de imitar essa pessoa, de querer ser o máximo parecido com essa pessoa. Então, se nós imitamos aquele que por conta de um amor imenso morreu por nós, nós vamos procurar viver esse amor. E vivam em amor, verso 2, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Não é simplesmente não fazer um monte de coisa, mas é principalmente fazer um monte de coisa. É uma atitude positiva, no sentido de imitar. Quando existe essa motivação, esse empenho, esse sacrifício que nós fazemos, sobe ao céu como perfume agradável ao Senhor. E a gente não precisa ser perfeito, porque nós não somos mesmo. Não é, olha, evita isso daqui para que você possa ser um santo. Não é essa a questão. Em vez disso você é santo. Você é santo. Então agora vive de maneira adequada a um santo. É simples assim. Não é que você fica tentando conquistar coisas, não fazendo coisas. Mas você já vive, você já é um santo, então você vai viver de acordo com uma vida santa. Então o constante apelo moral do Novo Testamento é simplesmente o seguinte: seja quem você é em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então seja esse daí. Entre vocês, verso 3, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então a igreja é a noiva de Cristo. Quando a igreja encontra o seu noivo, aquele que é o esperado, ela só tem olhos para ele. A noiva é assim, ela encontra o seu noivo, ela tem olhos para o seu noivo, ela só quer agradar a ele. Ela mal consegue imaginar como é que vai ser o grande dia do casamento dela. Então ela faz todo o possível para se manter focada. Ela já encontrou seu noivo. Então não há por ela ficar interessada por outros, se aventurando, mas o oposto disso, ela fica cada vez mais bonita, ela se reserva, ela se cuida, se adorna, faz dieta, se veste para o grande dia. Então não faz sentido tomar caminhos enganosos se ela encontrou o seu noivo. Não haja obscenidade, verso 4, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Então, em vez de pensar, falar besteira, a gente tem que fazer o seguinte: quando Deus faz algo na nossa vida, a gente põe para fora. A gente fala para as pessoas, a gente fala para todo mundo, a gente encoraja as pessoas ao nosso redor do quanto Deus é fiel e gracioso com a gente. O que uma noiva apaixonada fala quando está com outras pessoas? Ela fala sobre o seu noivo, ela tem olhos para ele, ela decora as falas dele, ela fica suspirando. Então, se isso acontece com os noivos comuns, que são cheios de falha, imagine como é ter como noivo
Jesus, que é perfeito, que é maravilhoso. O verso 5 diz: porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, quando uma pessoa permanece nesse estilo de vida imoral, ela comprova que ela não entendeu nada da graça de Deus. E não foi atingida por essa dimensão que nos leva a querer ser parecido com o Senhor. A pessoa que ela é imoral, ela busca no prazer carnal uma fonte que dê sentido à existência dela, que possa sustentar isso. Eclesiastes fala isso o tempo todo, ele fala em excessos. Então a pessoa ela vai para a balada, ela exagera em tudo quanto é coisa, como se a vida fosse acabar amanhã. Já o outro pensa assim: não, eu vou estudar demais, eu vou passar num concurso porque eu quero ter tudo que eu quero, ou então só junta dinheiro, vou ganhar uma grana pesada. Então, tanto imoral como ganancioso, eles estão na mesma situação, diz Paulo aqui. Os dois são idólatras, eles se adoram, eles querem tudo para eles. Prosseguindo no verso 6, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com ele dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Vivam como filhos da luz. Paulo nos falou lá atrás que nós estávamos mortos, nós estávamos em trevas, vagando por esse mundo como zumbis, aceitando tudo que o mundo nos oferecia, sem questionar muita coisa, porque a gente não tinha essa luta do Espírito de Deus contra a carne, contra a mente e o corpo, aquilo que a carne desejava. Então nós estávamos mortos. Nós falamos no capítulo 1, a gente deu o exemplo, por exemplo, da alegoria da caverna de Platão, quando na história dele, aquelas pessoas estão dentro de uma caverna e elas não podem virar para trás, elas estão acorrentadas naquela caverna, e lá de fora uma luz joga uma sombra na parede, mas aquelas pessoas existiram o tempo todo ali, então elas acham que aquela sombra da parede é só uma sombra. Até que um dia um consegue virar para trás, e aí ele sai daquela caverna, e ele nota a luz, ele nota o mundo, ele nota que, na verdade, as sombras eram pessoas de verdade. Ele descobriu a verdade. Então, como é que a gente pode ter descoberto a verdade e querer se voltar para a mentira? Como é que a gente pode descobrir a luz e querer voltar para as trevas? Então, a graça de Deus, ela corrige o nosso entendimento, ela nos faz ver e andar na verdade. E a justiça de Deus, dada a nós por causa de Cristo, automaticamente ela começa a transparecer na nossa vida através de uma conduta ética diferente, justiça. E como Deus foi muito legal com a gente, mostrou seu amor incondicional, a gente vira gente boa e a gente mostra bondade no nosso caminhar. Verdade, justiça e bondade. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Paulo está dizendo, olha, vocês antes participavam dessas festas aí, malucas, todo tipo de depravação, não façam mais isso. E às vezes a gente lê algumas coisas assim, na Bíblia, a gente fica pensando que é algo muito distante da nossa realidade. Mas eu lembro que teve um pastor que ele chegou uma vez aqui no Brasil e ele queria aprender português. E aí ele entrou na aula de português, muito bem, estava indo legal, e ele falou, eu vou comprar uma TV, porque através dos telejornais eu vou aprender melhor o português. Até tomar uma água. Ele comprou a TV e tal, chegou à noite, ligou a TV. Quando ele liga a TV, quem pula na frente dele? A Globeleza.
Mulher começou a dançar na frente dele, o impacto foi gigantesco na cara do homem, né? E ele jogou fora o receptor de canais da TV, nunca mais assistiu nenhum canal, ele só usava a TV para ver os DVDs, os filmes dele. Os Titãs cantavam assim: a televisão me deixou burro demais, e agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais, né? A gente fica engolindo todo tipo de coisa, de um modo de que depois a gente não tem discernimento para pesar todas elas e saber até onde eu posso ir, o que é legal, o que não é. Então, assim como eram gentios naquela época, assim acontece com a gente, por exemplo, como no caso do carnaval, né, que está se aproximando. Todo mundo bêbado, drogado, se relacionando com todo mundo. Vocês viviam nesse mundo doido, não façam mais isso. Pelo contrário, como tudo isso é um engano, vocês exponham isso à luz, que vocês têm essa luz. Aquilo que parece ser legal e não é legal, aquilo que parece ser bonito e na verdade não é bonito, aquilo que parece ser colorido, feliz, mas muitas vezes acaba em tragédias. Aliás, esse ano o carnaval veio cheio de alegria, como sempre, só que dessa vez na fantasia ele trouxe um vírus, né? Todo mundo já sabia da história, mas deixaram a coisa rolar. Porque honestamente, em fevereiro, Satanás não fica no Brasil. Satanás não fica, ele sabe que o povo dá conta, né? Então ele pega férias, vai para outro lugar, mas o brasileiro faz o trabalho dele, né? De graça, fica no automático. Então tem essa fazem oculto, diz o verso 12, e até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Então, quando nós trazemos algumas coisas para a confrontação da verdade, nós descobrimos que elas não valem a pena, que elas não são tão boas como vendem. E tem muita gente que tem dúvida se dá para viver nos dois mundos, se dá para atravessar o rio com um pé em cada canoa. Não dá, porque uma canoa vai para a margem do outro lado, e a outra canoa vai em direção à morte, vai em direção às pedras. Não dá para viver nos dois mundos. Então eu acredito que sempre, quando Jesus está perto da gente, sua luz tanto revela o mal, quando faz a gente discernir limites até onde a gente ir. O que Jesus faria nessa situação que eu estou vivendo? Como é que Jesus responderia a essa circunstância que eu estou passando, a essa dificuldade? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, verso 14. A luz de Cristo vai te ajudar a entender que esse caminho dessa sociedade não vai acabar bem. Então, fatos narrados há mais de 2000 anos na sociedade greco-romana, a gente vê ainda hoje. Em países, não é que é questão do Brasil, a gente vê isso em países de primeiro mundo. O que está acontecendo? Está todo mundo se entorpecendo, é uma sociedade narcotizada. Ninguém está com coragem mais de encarar a realidade, ninguém está conseguindo lidar mais. Então as pessoas, elas mergulham nessas ilusões, elas bebem, elas cheiram, elas chapam coco, elas fazem de tudo, para quê? Para embarcar dentro da Matrix. Isso é que é engraçado. Diferente do filme, elas têm medo da realidade, elas querem fugir para a ilusão, para a mentira. Tenham cuidado, verso 15, com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O que é um insensato? Um insensato é alguém que age inconsequentemente, né? Não pensa muito. E sabedoria é muito mais que erudição, que conhecimento. Sabedoria, como Paulo nos coloca aqui, é a capacidade de tomar decisões adequadas em sintonia com a vontade de Deus. Então a gente precisa conhecer Deus para levar a Ele as decisões que a gente quer tomar da nossa vida.
E para que, é claro, depois disso a gente possa testemunhar sobre Jesus. Portanto, diz o verso 17, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Você não deve deixar que a tua liberdade, que a liberdade que Cristo conquistou para você, vire uma libertinagem, que é algo diferente. Ele diz, deixem-se se encher. Então, deixa o Espírito te encher. Você não tem que fazer nada. Deixa o Espírito te encher. Não atrapalha. Não atrapalha a ação do Espírito fazendo bobagem na tua vida. Ou seja, não se embriague com vinho. Uma passagem que vocês conhecem muito bem, Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A pessoa que vive em trevas, ela pede o vinho, mas na legenda aparece assim, eu preciso de amor. E aí ela bebe outro copo, e na legenda aparece assim, eu preciso de alegria. Ela pega outro copo e eu preciso de paz. O vinho, ele é o contraponto do Espírito. E ninguém vai conseguir achar o fruto do Espírito no vinho. O fruto do Espírito, só no Espírito. Mas por que Paulo está falando do vinho? Tem gente que diz assim, ó, a Bíblia condena o vinho, mas a cerveja está liberada. Não é esse o ponto. O ponto é embriaguez, claro. O ponto é embriaguez. Quando você está embriagado, você perde a capacidade de tomar decisões. E acaba tomando decisões por impulso. E os nossos impulsos, eles tendem a ser amigos da carne, inimigos do Espírito. Então o vinho não é o problema é a embriaguez. Tanto que vocês sabem, Timóteo ele tomava vinho por causa dos problemas de estômago, Jesus ia a casamentos que tinha vinho. Esse não é o problema é a embriaguez, mas em como você faz uso do vinho. Então o nosso coração ele não pode estar confuso, cheio de embriaguez de vinho que simboliza a carne, mas a gente deve estar o quê? Cheios do Espírito de Deus, permitindo que esse Espírito nos use, e que a gente não atrapalhe a ação do Espírito em nossas vidas, principalmente quando as oportunidades chegam. E Paulo continua, verso 19, falando entre si com salmo, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Então, lembra quando a gente falava sobre a palavra torpe, lá no final do capítulo 4? Se você estiver cheio do Espírito, não vai sair palavra torpe da sua boca. Em vez disso, vai sair coisa boa, vai sair hino, vai sair cântico, vai sair um bate-papo gostoso, edificante, não besteira. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Você pode pensar, o que tem a ver falar sobre salmos, cantar hinos, etc., com se sujeitar uns aos outros por temor a Cristo? Porque você só vai conseguir fazer isso se você realmente estiver cheio do Espírito. Porque a nossa natureza ela é autodefensiva. A gente gosta de se defender. E a nossa natureza é de partir para cima do outro e dominar o outro. Então você só vai conseguir dar lugar ao outro, você só vai conseguir dar o primeiro lugar ao outro se você for capacitado pelo Espírito Santo de Deus, se Deus realmente estiver coordenando a tua vida, senão você não dá. A gente precisa lembrar que o primeiro assassinato aconteceu num culto, certo? Caim e Abel foram ofertar ao Senhor, e Caim não suportou a excelência do irmão, e o que ele fez? Matou. Tem gente que não suporta ver a felicidade dos outros. Tem gente que não suporta ver o outro abençoado. Porque essa gente não permite que o Espírito habite o seu coração. Então os corações estão embriagados de quê? Embevecidos de inveja,
de discórdia e de torpeza. Então, claro que não vai dar lugar ao outro. Claro que não vai ficar feliz com a vida, com o sucesso do irmão. Então, não é uma vida de monge, é uma vida saudável. Não é seguir um livro de regras, mas é conseguir ser imitador do Senhor, sendo cheio pelo seu Espírito. E ele prossegue: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Antes de falar separadamente, né, sobre marido e mulher no casamento, então eu vou abrir um parêntese aqui para falar sobre os solteiros, né, que querem casar, aqueles que esperam por alguém. Então, eu particularmente tenho algumas reservas com esse negócio de esperar. Né, eu sei que muitos jovens estão orando por alguém, né, jejuando chocolate. Facebook, hoje eu não pego no Facebook. É legal, é ótimo. Né, jejuando pela pessoa certa. Mas você já parou para pensar que você é a pessoa certa, que a pessoa certa está procurando? Então, se os dois ficarem sentados esperando a pessoa certa aparecer, ninguém vai conhecer ninguém, ninguém vai sair do lugar, né? Porque os dois estão parados lá esperando. Então, o ponto mais importante que eu acredito é em você se preocupar em ser a pessoa certa para alguém, em você gastar o seu tempo se enchendo de Deus. Porque se você não se preocupa em ser a pessoa certa para alguém, possivelmente aquela pessoa que você acredita ser a certa, olha para você e diz assim, ó, essa aí não é para mim, esse aí não é para mim não, entendeu? Então a primeira preocupação é em ser uma pessoa certa. Qual é a pessoa certa? É aquela que vai me levar para mais perto de Jesus, é essa daí. É claro que é importante se sentir atraído pela outra pessoa. Você não vai casar com alguém que, por exemplo, você não acha atraente. É casamento, não é pena de morte, né? Você tem que achar atraente. Mas a gente precisa saber que os olhos, né, da face da gente são os únicos que ficam cegos. Então, não admire alguém só com os olhos da face, mas deixa sempre ligadinho os olhos do coração. Porque esses olhos que o Espírito de Deus ilumina, que o Espírito de Deus guia, nenhuma beleza enganosa ludibria, nenhuma beleza passa para trás. Deixe os olhos do coração bem ligados. Porque casamento não é filme de comédia romântica, né? Tudo dá errado no filme para o casal, já viram? Sempre assim, está tudo errado, aí no fim as pessoas vivem felizes para sempre, se encontram, fica feliz para sempre, né? Mas a probabilidade é, se as coisas começarem mal, longe da vontade de Deus, os problemas não vão acabar em 2 horas, como nos filmes. Com muita misericórdia do Senhor, vai ser muito tempo de batalha, de acerto, de dedicação, de aprendizado, de lágrimas, até chegar nos felizes por hoje, né? Então já comece certo, seja liderado por Deus, a se tornar um homem de Deus e uma mulher do Senhor. Depois encontrem seus pares, casem, saiam da casa dos pais e tenham sua própria aventura de fé. Para essa vida de casados, Paulo ele dá detalhes preciosos. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Então isso é o contrário de todo o movimento de empoderamento que a gente está vivendo, né? Parece que a mulher, ao se sujeitar ao marido, ela é fraca, mas não é isso que acontece. Porque ao respeitarem a liderança do marido, a mulher respeita também a liderança de Cristo. E a esposa torna Jesus conhecido e desejado pelo modo como ela serve o marido dela. Então, o nosso casamento ele é uma base missionária que Jesus usa para anunciar o Evangelho. Então, não adianta, né, querer pregar um Jesus para a irmã, para a tia, para a vizinha,
se ela ouve você o tempo todo falando mal do marido. Não vai rolar. 1 Pedro 3, versos 1 e 2, o apóstolo Pedro fala assim: sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que alguns deles, que não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra, observando a conduta honesta de vocês. Então, a beleza de vocês, ensina Pedro, ela não deve estar só nos enfeites, no exterior, mas ela é demonstrada por um espírito dócil, tranquilo, amável. E Pedro ele continua ensinando nos versos 5 e 6 da mesma passagem: pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Isso é bem interessante, porque Sara, ela vai ser a única mulher lembrada por causa do respeito que ela tinha por seu marido, dessa forma, com o nome e tudo. E a história dos dois é até meio engraçadinha, porque no começo Abraão era um cara meio atrapalhado, vocês sabem disso daí. Então tem aquela história com Abimeleque, o rei, né? Abimeleque vem chegando, Abraão olha para Sara, Sara era bonita, e quando a Bíblia fala que uma mulher é bonita, a Bíblia não economiza, a mulher devia ser muito bonita mesmo. São poucas as mulheres que a Bíblia coloca desse jeito. Então Abraão ele olha para Sara e fala: eu vou me lascar, tu bonita desse jeito, o rei está vindo aí, ele vai querer te levar lá para o harém dele, vai me matar e eu vou estar mal. Então você faz o seguinte, você vai dizer que você é minha irmã, não vai falar que você é minha esposa, porque aí ele vai te levar e eu vou sair de boa, vou sair vivo dessa. Então esse era o pai da fé no começo de carreira. Esse era o pai da fé no começo de carreira. Então Abimeleque vem, é lógico, ele olha para Sara, né, fica magnetizado, leva ela para o harém dele. Só que quando ela está lá, e o Abimeleque está sozinho, Deus vem na orelha do cara e fala assim: se encostar nela, morre. Se encostar, morre. Ela tinha sido leal ao que o marido pediu, ela não abriu o bico. Abraão foi um covarde. E o problema dele ia ser com Deus. Mas por causa da lealdade da esposa, Deus honrou Sara. E mais do que isso, quando Abimeleque vai entregar Sara, ele fala: você está maluco? Fala que ela é tua irmã, você vai me fazer eu cometer um erro desse daqui. Aí deu um monte de camelo, um monte de cabra, escravo, prata, enfim, enriqueceu a família logo de começo por causa da fidelidade de Sara. Então, essa mulher que se sujeitou ao marido, que foi respeitosa, que foi leal ao marido, mesmo o marido dando uma meia mentira, né? Deus colocou as mãos em Abraão depois, mas foi fiel com Sara, livrou ela daquele lugar e ela abençoou a família dela. Então, se sujeitar, né, é reconhecer que se está sob a liderança de alguém. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O conceito neotestamentário de submissão a alguém, é alguém que está sob autoridade, implica não em inferioridade, mas está sobre uma outra autoridade, e trata de funções, não de nada, não de valor pessoal. Não é o seu valor que é menor do que o outro, é simplesmente uma questão de funções. Então, homem e mulher, eles são iguais, embora desempenhem papéis diferentes. Então, é a lógica da Trindade. Cada pessoa na Trindade, ela tem uma função, apesar deles serem um. Então, Jesus, ele se sujeita a vontade de Deus Pai. Inclusive ele fala assim, é possível afastar de mim esse cálice, você pode afastar de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. O Espírito Santo, ele não vem para falar dele próprio, ele vem para mostrar Jesus. Não falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João 16. Do mesmo modo, um homem e uma mulher se tornam um, mas cada um tem uma função, e os dois são submissos a Deus.
Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. O papel do marido é se sacrificar pela mulher. Percebam que a sujeição da mulher não é uma punição. O homem ele deve satisfazer todas as necessidades da mulher em Cristo. Então, o marido, ele é responsável por levar a mulher a um caminho de santidade. Não existe aqui, da parte da mulher, um senão, no sentido de que o marido só vai fazer isso se a mulher for submissa. Não, não é assim. Na verdade, como ele é o cabeça, é ele que vai na frente. O marido tem que ter essa entrega, esse amor pela mulher, se sacrificando por ela, sendo um homem honrado, que busca a Deus, que ama a palavra do Senhor, que a ensina a família. Então, não tem como a mulher não ser grata também por esse amor e amá-lo da mesma forma. Amar a mulher como Cristo amou a igreja, significa que ele vai se sacrificar por ela, ao ponto das suas vontades pessoais estarem em segundo lugar, a fim de que por essa dedicação que ele tem por essa mulher, ela possa ser apresentada a Deus de maneira muito especial. Então essa mulher ela vai amar Jesus, porque ela vê Jesus no marido dela. E Jesus é lindo, quem é que não quer ficar com ele? Então a grande pergunta que é feita é: maridos, sua mulher vê Jesus em você? O Jesus que você apresenta a ela tem a feito desejar estar mais perto de Deus? Ou aquilo que você tem apresentado está afastando ela? Porque de Jesus às vezes você não tem nada. Às vezes a pessoa é uma aqui dentro e em casa é outra completamente diferente. Então, há mulheres que não vêm para a igreja por causa dessa falta da presença do Senhor na vida do marido e essa dupla identidade que ele leva aqui e lá fora. Há filhos que de tanto verem os pais discutindo em casa, sendo desrespeitosos uns com os outros, também não querem vir para a igreja, não querem participar do teatro. Então essa responsabilidade é muito grande para o homem. Então percebam que qualquer discurso que queira diminuir a importância da submissão da mulher só existe pela ignorância com respeito ao sacrifício do homem. Naquele tempo, vocês sabem muito bem, a mulher tinha um valor extremamente reduzido. Então, no meio judaico, como vocês ouvem muito o Celso ensinar aqui, o valor da mulher era reduzido a procriar. Mulher tinha que procriar. Mulher era para fazer filho. Se uma mulher não pudesse procriar, ela era tratada como uma amaldiçoada. E no meio romano, ainda era pior, porque a mulher era uma aquisição, então ela podia ser vendida a hora que ele quisesse, ou ele podia simplesmente matar ela e acabou. Então esses dois tipos de povos, gentios e judeus aqui de Éfeso, ele tem esses contextos a respeito da mulher. A mulher era um ser inferior, tratado de maneira inferior. Então, para eles entenderem o que Paulo está querendo dizer aqui, exigia um desafio muito grande da parte deles.
Pensar no homem cuidando da mulher como cuidava de si mesmo era extremamente desafiador para essas duas culturas. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo para essa igreja: em Jesus, o homem e a mulher têm o mesmo valor. Se fosse hoje em dia, ele falava: eles que lutem, para entender. Mas é isso, homem e mulher têm o mesmo valor. Então, assim como o Espírito tem uma função especial e ele continua sendo da Trindade, assim como o Filho tem uma função especial e continua sendo da Trindade, o marido e a mulher têm funções, e eles são um. Eu sei que muitos têm distorcido a palavra do Senhor, ensinado que o homem deve exercer sua liderança à base da força, mas todo mundo sabe que não é nada disso, que é pelo Espírito Santo, que é pelo entendimento do que é um casal. É ser cheio de Deus para conseguir se sacrificar pela mulher. Então, como é que o homem pode humilhar, machucar uma mulher, se ele e a mulher são um? Como é que ele pode fazer mal ao próprio corpo? Versos 30 e 31. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Paulo ele nos leva aqui até Gênesis, para nos lembrar do capítulo 2 de Gênesis, onde não havia pecado ainda no mundo, só que já havia casamento. Então as pessoas elas tratam o casamento, principalmente hoje em dia, como algo complicado, problemático, quase uma roubada. Mas o casamento, na verdade, ele não tem problema nenhum. O casamento foi criado por um Deus perfeito, num ambiente perfeito. Então o casamento ele é perfeito. Quem tem problema somos nós. A gente é que estraga o casamento, mas o casamento não tem problema nenhum. Isso é papo furado. Este é um mistério profundo, verso 30. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então, o marido, ele serve a esposa serve o marido, e o casamento, esse casamento dos dois, serve ao mundo que conhece a Cristo através deles. Então, através do casamento, a humanidade, ela compreende esse complexo plano de redenção de Deus, onde de uma forma sobrenatural, homens e mulheres servem um ao outro, assim como Cristo nos serviu e nos amou. Então, meu desejo é servir a minha esposa ao ponto dela ver Jesus na minha vida. E eu tenho conhecido Jesus através da vida dela, através da dedicação dela, através da sabedoria, da paixão que ela tem por Cristo. E a gente entende também que a nossa família vive hoje para anunciar que existe um Salvador que nos ama e que veio para redimir esse mundo tão maluco. Jesus veio restaurar as vidas para um dia ideal. Então, se você não é casado ainda, você é um privilegiado, porque você tem bastante tempo para refletir sobre tudo isso antes de casar. E se você já é casado, esse é o tempo de retomar, reafirmar, refletir sobre a missão do casamento nesse mundo. Porque a nossa família é uma base missionária. Não é só sobre o seu marido ou sobre a sua esposa, mas é sobre algo maior. É a preparação para a eternidade da noiva de Cristo, da noiva do Cordeiro, num casamento perfeito. Deus usa a tua mulher para trabalhar na sua vida o caráter de Cristo. E Deus usa o teu esposo para trabalhar na tua vida o caráter de Cristo. Olha, existem dezenas e dezenas de livros a respeito de casamento. Tem um monte de vídeo no YouTube e é tudo muito bom, né? Tudo não, mas tem muita coisa boa
nessas questões, tudo tem o seu lugar. Mas Deus dedicou um pequeno espaço na Bíblia para falar disso tudo aí, esse mistério todo. E Ele traz esses 2 conselhos. E a gente não precisa decorar nem 2. Se você é homem, você decora um. Se você é mulher, você decora o outro. Não precisa decorar um livro inteiro de relacionamentos. Ele diz para a mulher: sujeitem-se aos seus maridos. Sujeitem-se aos seus maridos. Ele diz para os maridos: amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Dessa forma, o seu casamento vai ser feliz. Vai ter batalhas, vai ter lutas, mas ele vai ser feliz. Com esses 2 conselhos aí. Então, o seu casamento vai testemunhar a respeito de Cristo e, ao mesmo tempo, que prepara a sua noiva para o encontro com o noivo. Amém? Vamos orar, então. Deus, obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais essa passagem em Efésios 5, Deus, em que a segunda parte dessa história tão bela dessa carta. Na primeira parte, Senhor, o Senhor nos falou sobre quem nós éramos e como o Senhor nos resgatou e tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E agora o Senhor está nos ensinando sobre o nosso caminhar, sobre como respondermos a esse amor em nossas vidas. Senhor, nos permita desviar de tudo aquilo que nos atrapalha, que nos impede de sermos usados por Ti. Que Teu Espírito nos encha, fazendo com que nós aproveitemos toda e qualquer oportunidade para que a gente cresça no conhecimento de quem é Jesus, servindo aos nossos irmãos, sendo luz e sal nesse mundo perdido. Que ao fazer isso, Pai, encontre em nós Seu caráter, para sermos imitadores apaixonados e não apenas seguidores de regras, gente que falha, gente que tropeça, mas gente que conhece a graça e se levanta e que olha para o alto, não perdendo de vista o alvo. Senhor, que os solteiros sejam confortados e suas esperanças restabelecidas, que as astutas armadilhas de Satanás sejam dizimadas e que eles possam escapar de todo engano, gastando seu tempo em ser homens e mulheres de Deus e não meros espectadores de contos de fadas, até que o caminho da graça os leve de encontro a seus cônjuges. Que o Senhor restaure os casamentos quebrados, desgastados, desiludidos, trazendo cura, libertação e harmonia, porque para Deus não existe impossível. Que o Senhor preserve as nossas famílias que testemunham ao mundo o amor de Cristo. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que a gente possa refletir nessa palavra durante essa semana, que a gente possa Te buscar em oração sobre tudo que foi dito e que o Teu Espírito faça com que isso produza frutos de amor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.